Então, eu não sei muito que tenha relevância, mas enfim, como eu expliquei para vocês, é toda uma série de informações soltas. Simplesmente a minha cabeça é realimentada o tempo todo com essas coisas da tecnologia, das coisas da Bíblia, mas não num contexto normalmente que se entende, que é a questão da religiosidade e a interpretação arbitrária do conteúdo do texto, mas sim já uma explicação mais lógica, mais coerente com a razão, explicando a coisa toda. E aí agora ocorreu um momento que eu posso gravar esse vídeo, muita coisa se perde, a maior parte se perde, porque eu não posso dispor naquele momento de fazer um registro daquela informação. Bem, estavam me explicando aqui a questão de tirar o plástico ou microplástico da água do mar. Há um trocador de calor. A água então é rapidamente baixada a sua temperatura e nós processamos bilhões de metros cúbicos de água por dia ou por hora, não sei. E a água então sofre a baixa temperatura, ela sofre um processo de ionização ou deionização, uma ionização, ou você tenta raciocinar aí o que é anti-ionização, enfim, não dá para entender, por isso que vocês precisavam me explicar a coisa. Enfim, e essa água então, ela é capaz de, através do nosso sistema de ionização, a baixa temperatura, você consegue fracionar todos os elementos na água, obtendo o H2O puro, e ele em faixas a gente usa uma ressonância sônica em casamento perfeito com uma ionização e com a baixa da temperatura por trocadores de calor. Então a gente produz camadas, ondas, aonde forma aquele nicho, aquela aglomeração de uma substância, e ela é congelada rapidamente na separação. E um dado interessante é que nós podemos separar metais muito facilmente, processando bilhões e trilhões até de metros cúbicos de água. Nós podemos extrair metais da água do mar, metais preciosos, coisas que ajudariam a fomentar os nossos ganhos financeiros, a fim de nós darmos uma vida digna em pleno amor debaixo do teto do Deus amor em Cristo Jesus, o sangue do madeiro, o sangue derramado pelo perdão dos nossos pecados. Porque se aquele sangue não tivesse sido derramado,
não haveria toda a, entre aspas, endeusação, não daria o mártir necessário ao nome de Jesus, para que ficasse o quê? O homem magro de barbas? Não, para que ficasse a palavra. Tudo passará, menos as minhas palavras, que são os conselhos, as boas dicas que o bom Jesus nos dá sobre o Deus amor, o Deus cujo entendimento nos é muito precioso, não precioso no sentido religioso, por incrível que pareça, mas precioso no sentido de uma melhor qualidade da intelectualidade humana. No estado do antidemônio, do antimal, a bondade no estado de excelência de espírito, né? Se Deus é espírito e o seu processamento na analogia é um espírito, então se há uma perfeita coesão de funcionamento, fica subentendido pela lógica de razão que não há nenhum mal-ar no seu processamento lógico do seu cérebro de animal hominídeo. Desta forma, a necessidade do cristianismo na pureza do Deus amor, que você vê isso expresso claramente no budismo, de você respeitar toda forma de vida, um processo muito complexo também por razão que na Índia é muito vegetariano, não se come animais, porque essas coisas, outros animaizinhos estão vivos. Então você vê que há toda uma coerência. Então se a gente não separar, com todo respeito e educação, esquecer o Deus do Velho Testamento, que não é explícito e claro que o Deus do Velho Testamento é uma representatividade, mas num sentido o Deus do Senhor dos exércitos, das guerras, o Deus no sentido militar, um Deus da criação, mas num estado como uma nação, como uma regência, um líder, um rei com características humanas. Já o Deus amor, paz, Pai de Jesus Cristo, já é mais um reinado no sentido literal ali daquele texto do Novo Testamento, é mais universal, mais da natureza. E você, na sua inteligência, você não vive num estado, você é controlado por um estado, que é o seu país, as suas leis, as suas normas sociais. Isso daí é mais o Deus, não diria abraônico, apesar que Abraão então já abrange uma grande parte desses três deuses que são um Deus só, o Deus Pai de Jesus, Alá e El Shaddai dos judeus. Então,
o Deus universal é a natureza, o Deus amor da criação, onde a natureza pode se demonstrar cruel, uma vida ceifando a outra vida, mas com um propósito. O leão mata o cervo, ou a gazela, o gnu, porque ele vai se alimentar e a vida consumiu a vida. Já nós humanos não deveríamos fazer isso. E fazemos de maldade, que é tirar a vida a troco de nada. Aliás, nós ceifamos a vida de nossa própria espécie. Então isso é muito fora da natureza. Isso é uma coisa que se chama anormal, fora da normalidade. Isso é crueldade, é maldade. E de repente a gente pode justificar o Deus no Antigo Testamento, lá nas leis e os profetas. Então a gente não deveria usar o nome cristão, Jesus Cristo, porque o Jesus Cristo não estava nem aí para as leis, para os profetas. Haviam saduceus, haviam fariseus e haviam os pobres, os miseráveis, que formavam aquela grande massa de pessoas oprimidas, sem ganho, sem emprego, vivendo de subsalários, com impostos terríveis para o Império Romano, o mesmo Império Romano da Santa Igreja Católica Romana. Na sequência histórica, tem que entender tudo, porque senão fica complicado. E assim, falar Jesus Cristo e esquecer do seu Pai, o amor, a gente passa a adorar o Deus estatal, institucionalizado. Isso não é bom, porque o Deus mais na realidade da natureza, o Deus amor, o Pai do Jesus Cristo, há fundamento no entendimento da lógica. E aí há toda uma sequência de eventos. Agora, se não abolirmos e permanecermos com o texto sagrado do Deus mosaico do egípcio Moisés, então a coisa que remete à antítese da lógica, da razão, da coisa coerente, é o chamado fim do jogo, game over, a extinção da vossa espécie de animal.